Que não era, mas acabou sendo, né? Eu falei assim, não, vamos esperar mais uns minutinhos que ele tá chegando. Chega, devagar ele chega. Muito boa noite. Boa noite. Olha, confesso que foi duro sair de casa, viu? Confesso, foi duro. Essa chuvinha assim, Aí o negócio tá meio quente lá dentro, né? Aí a gente não quer esfriar. Mas o compromisso nos chamou e a gente agora está vivendo novos dias porque as coisas estão voltando ao normal e tem muito carro na rua, essas coisas, né? A gente quando vinha na pandemia não tinha ninguém na rua, né? Então vinha sossegado, mais fácil, mais rápido, né? Então é isso. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre que tipo de ovelha nós somos. Uma senhora me perguntou, mas o que ele quer dizer quando ele fala assim das ovelhas? O que significa isso, não é? E então a gente já começa explicando que o sentido da palavra ovelha aqui é que ela sempre tem um pastor, e o nosso pastor é Jesus. E nós, como ovelhas, não é? Precisamos saber como é que nós nos comportamos perante o nosso pastor. Existem algumas ovelhas que são rebeldes, algumas ovelhas que são irritadiças, existem todos os tipos de ovelha no redil do nosso pastor, não é mesmo? Mas aqui a pergunta do nosso companheiro espiritual Emmanuel é justamente essa: que tipo de ovelha nós somos? Nós temos que reflexionar a respeito. Como é que nós nos comportamos no nosso dia a dia? Como é que nós nos comportamos diante de uma situação difícil? Como é que nós nos comportamos diante de um problema grave, um problema iminente que vai estar para acontecer? Como é que nós nos comportamos diante de uma notícia forte, pesada contra nós? Como é que nós nos comportamos diante disso? E é isso que nós estamos aqui para conversarmos a respeito, darmos algumas sugestões e quem sabe também sairmos daqui renovados para que a gente possa devagarzinho a andarmos como as ovelhas de Jesus. Ou seja, como as ovelhas obedientes, educadas, também felizes. Então, nessas condições. Quando o Emmanuel tirou essa lição aqui, ele foi lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e foi no capítulo 20. E lá no item 5 tem lá uma passagenzinha do Evangelho que diz assim: os obreiros do Senhor. E nesse texto dos obreiros do Senhor, o Espírito da Verdade está falando para a gente que benditos são aquelas pessoas que trabalham para Jesus, ou para o plano espiritual, ou para Deus, da forma mais desinteressada possível. Benditos também são aqueles que chamam os seus companheiros para integrarem nesse trabalho, o trabalho de socorro, de apoio, de ajuda de uns para com os outros. Mas ele deixa bem claro, frisa bem claro, de que é o trabalho mais desinteressado possível. A gente vê que alguns irmãos nossos religiosos, também talvez um pouco confusos ainda com essa condição, não é? de possibilidades maiores, algumas vezes confundem, não é? Ficam aí atrás de recursos financeiros, criam aí situações religiosas pensando em situações financeiras. Mas não é sobre esses que eles estão falando aqui. Os espíritos estão falando sobre nós espíritas que temos esse conhecimento, que precisamos trabalhar na seara do Senhor da forma mais, assim, despretensiosa, né? Sem qualquer tipo de contrapartida, sem qualquer vontade de ter qualquer tipo de remuneração. E aí vem um desafio para todos nós, um desafio que é terrível, viu, gente? É um desafio terrível. Porque a gente gosta de receber remuneração. Ah, mas como assim? Eu sou tão desprendido, nem tenho dinheiro no banco. Mas eu não estou falando dessa remuneração. É uma outra remuneração. Sabe qual é? A remuneração da gratidão. A remuneração do obrigado, né? A gente fica esperando a pessoa agradecer, dar obrigado, a remuneração, esse tipo, né, de remuneração que nós assim adoramos e que nós nos aborrecemos quando nós não recebemos, né? E é isso que nós precisamos conversar um pouquinho a respeito, porque hoje, conversando com outros amigos, a gente chegou à conclusão que tem coisa que está dentro da gente assim, que a gente precisa dar uma raspada para tirar, porque precisa limpar, não é? Então, nós precisamos olhar lá para dentro e pensar assim: puxa vida, é mesmo, né? Tive lá uma pessoa que eu favoreci, a pessoa não falou nem obrigado. Nossa, tem aquela pessoa, mas que pessoa ingrata, uma ingratidão, é uma coisa assim, fica chateado, fica aborrecido, entristecido, não é? O Chico dizia pra gente que louco é aquele que espera algum tipo de gratidão para algum trabalho que nós possamos oferecer ou realizar em nome de Jesus.
Nós precisamos saber, aprender, raspar bem dentro da gente mesmo e entender que nós temos que fazer o trabalho e seguir em frente. Nós não podemos ficar esperando essa bendita gratidão. E isso não acontece só no trabalho cristão, na casa espírita, de jeito nenhum. No trabalho material, dentro de casa, os filhos. Tem pai que fica aborrecido, mãe que fica aborrecida. Quando eu falo assim, tem pai, eu também me incluo, viu, gente? Eu também me incluo, porque eu não estou diferente de ninguém, não. Estou igual. Porque o filho fez isso. Meu Deus. Sempre cuidei dele, sempre fiz isso para ele, dei tudo que ele podia. Deixei de comprar um sapato. Às vezes a pessoa lembra, né, de detalhes assim. Me lembro uma vez uma pessoa que me falou isso. Falou assim, não comprava nem sapato para poder pagar a escola dele, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. Fala assim, puxa vida, né? Que ingrato. Bem que ele podia dar um par de sapatos para a mãe pelo menos, né? Puxa vida, né? E agradar a mãe pelo menos. Mas é nesse sentido que nós, em tom de brincadeira, é óbvio, nós precisamos buscar entender que nós precisamos realizar. Imagine os espíritos. Olha, eles nem se apresentam claramente para a gente. Raramente o médium consegue identificar quem é que veio ali trabalhar, quem é que veio realizar, fazer. Às vezes vem pessoas pessoais nossas, pessoas do nosso meio, para ajudar a esclarecer ou ajudar em algum aspecto da nossa saúde. E eles não se identificam, eles ficam no maior anonimato. A gente nomina e tudo, não é? Mas eles trabalham no maior anonimato possível. Eles não se identificam, porque eu penso que talvez seja por isso. Porque não se identificando, a pessoa não tem nem para quem agradecer. Sabe assim, não tem para agradecer? Não é? Então, por que os espíritos também falam para a gente que quando a gente oferece alguma coisa, né? Oferece, assim, dá um jeito quando você for fazer uma oferta, uma ajuda para alguém, dá um jeito nisso, para que a pessoa receba, mas ela nem perceba que esteja recebendo. Sabe assim, um negócio assim? Nem perceba que você... Olha, eu vou fazer uma caridade para você, vou te dar 25 centavos para você juntar, até o final do dia você consegue comprar um pãozinho. Aí você fala assim, tô querendo me livrar dessas moedas mesmo, fica aí com um pouco dessas moedas, Deus que me livre, não quero mais essas moedas não. A pessoa não percebe, é uma coisa assim. E eles ainda falam, se você conseguir ainda converter por trabalho, é melhor ainda. Mas a gente sabe que não consegue, é difícil, não é? Converter por trabalho, é muito difícil. Mas se conseguir, é muito melhor. Converter, não é? A esmola, por assim dizer, um benefício por um trabalho, que a pessoa tenha dignidade de receber. Aí vem gente e fala assim, eles ficam muito mal acostumados, eles ficam viciados nesse negócio de pedir, não é? Mas a gente vai fazer a nossa parte como verdadeiros cristãos. Se oferecer, não esperar, contrapartida. Esperar. Mas você não vai dar nem um Deus te abençoe para mim? Meu Deus, eu vou sair assim sem nada, né? Teve uma pessoa que falou para mim que o preço da pomadinha do vovô Pedro era esse. Qual que é o preço da pomadinha do vovô Pedro? Deus lhe pague. Aí, tá vendo? Olha só. Deus lhe paga. Quer dizer, a pessoa não anota nem no caderno de Deus pra gente receber depois, meu Deus do céu. Olha só. Que coisa, pelo amor de Deus. Então, a ideia é que a gente procure sempre trabalhar no sentido de buscar diretrizes que a gente pense assim. Eu quero fazer de um jeito que eu não precise nem a pessoa precisa nem agradecer e nem precisa eu ficar esperando agradecimento. Nós temos que fazer um jeito com isso, forte. Às vezes não é possível, mas o quanto possível, porque ele fala aqui pra gente, não é? Que trabalhar de forma desinteressada no campo do Senhor, quer dizer, e por isso que eu fiquei pensando, quando a gente espera, né, algum tipo de contrapartida de alguém, já não é desinteressado, não é? Não é desinteressado. Então vai lá, nora, deixa sogrinha que eu lavo a louça para você. Aí depois fala, sabe o que é? Que eu trouxe uma sacola que eu não estou conseguindo lavar lá em casa. Sabe assim, um negócio assim, né? Uma sacola. É roupa de cama. Não, é tapete. Tem um tapete, não tem um quintal, né? Então, um tipo de coisa assim, que a gente precisa ter força, né? Para realizar sem essa contrapartida. Bom, aí o Emmanuel coloca aqui pra gente uma série de situações pelas quais nós, como ovelha, o pastor identifica as suas ovelhas, sabe o tipo de lã que ela pode dar, sabe qual é como é que ela é, qual que é o humor que ela tem, logo de manhã, de tarde ou de noite.
Ele sabe todos os detalhes do seu redil, de suas ovelhas, sabe todo. Vocês já viram aquela passagenzinha da ovelha que se desgarrou e o companheiro estava falando assim, perguntando, mas escuta, você vai, se uma ovelha se desgarrar, o que você faz? Ela vou atrás dela, mas ele não estava satisfeito com isso, ele queria abandonar a sua ovelha. Ele continua dizendo assim, mas se ela se abandonar, for muito longe. Eu paro o redil e vou muito longe atrás dela. E aí no final ele fala assim, mas e se ela for longe, longe, longe demais? Aí ele falou assim, o pastor falou assim, eu acho que algum de nós fugimos longe demais, viu? Fomos longe demais, sabe por quê? Porque falou assim, quando ela está muito longe, que pode colocar a segurança das outras ovelhas em risco, sabe o que eu faço? Eu mando o cachorro ir buscar, ou seja, o mandador. Porque o cachorro não vai buscar igual o pastor pega no colinho, traz bonitinho, né? Aí o cachorro, o cachorro vai e volta mordendo a parte mais fofinha que ela tem, assim, né? Ela tem que voltar muito depressa, porque o cachorro não tem moleza, ele vai buscar mesmo, né? E é aí o sentido de significador. Então a gente está indo assim, está começando a desviar, o pastor vai lá e pega a gente, gostoso, né? Mas se a gente começa a desviar e ficar muito distante do redil, muito, aí nós temos que esperar a dor. Olha só, que coisa, né? Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Mas aí ele vai falando que nós precisamos profundamente nos refletirmos sobre que tipo de ovelha nós estamos sendo, como é que nós estamos nos comportando diante da vida, das pessoas, do dia a dia, na casa espírita, no trabalho, em família. Como é que nós estamos nos comportando? Como uma ovelha assim, obediente, educada? Como é que nós estamos nos comportando? Porque a gente aprende aqui na Terra que a gente tem que assim, não pode levar desaforo para casa. Não é assim que a gente aprende? É um negócio assim impressionante. Não, no trânsito, se a pessoa não der a seta no trânsito, você tem que ir atrás dela. Se ela não quiser parar, você tem que perseguir ela. Não é assim, porque ela não deu a seta. Nós não podemos levar desaforo para cá de jeito nenhum, né? É isso que a gente aprende aqui. Mas com Jesus a gente aprende diferente. Dê importância às coisas verdadeiramente importantes. Então é assim, o que é importante? Harmonia, tranquilidade, paz, saúde. Isso é importante para nós. Não é? Tem pessoas que perdem a saúde assim, sozinhas. Irtadiça o tempo todo, com raiva, irritada, nervosa. Bom dia, por quê? Acorda assim, tem a primeira palavra que a pessoa responde é um empurrão, não é? Um negócio assim, forte, não é? Então, estamos jogando fora na nossa saúde, vai jogando fora. Isso é importante. Que você não está na minha pele, compreendo, é fácil falar, tudo bem, tudo isso é muito relativo, não é? Mas como ovelhas de um mesmo pastor, nós precisamos aprender a lidar, inclusive com os problemas. Agora, a gente fica achando que estamos sendo perseguidos pelo céu, que Deus não está vendo a gente. Já viu a pessoa falar isso? A minha vida, minha vida. Não é? Fica assim, achando que... olha para trás, mas não olha muito, não. Ou então olha para o lado. O cachorro veio te buscar, porque você se afastou tão longe, por isso que tem a dor. Não é? Esse bendito desse cachorro está me pegando no pé. Eu estou querendo me livrar dele, mas não consigo. Está querendo me morder no meu pé, meu Deus do céu. Olha só. Então, nós, ao longo da vida, ao longo do tempo, precisamos ter essa consciência de trabalharmos, de entendermos o que estamos fazendo aqui e de sermos uma boa ovelha do nosso pastor, que é Jesus, não é? Olha, o pastor veio pessoalmente até nós, para dizer assim, não mandei ninguém, eu fui lá pessoalmente. Fui pessoalmente, porque eu tinha que deixar uma lista de regras que elas, como ovelhas, precisavam saber. E eu tinha que sofrer isso para elas verem que não era uma coisa só da boca para fora, não era só um decreto, uma canetada, não é? Vamos dizer assim, né? Era uma coisa que era real. Então eu vou sofrer na pele para eles verem como é que tem que ser para chegar onde precisa chegar. E aí,
Quando vem qualquer coisinha desagradável pra gente, a gente já começa a reclamar que Deus não vê a gente. Agora tem pessoa que fala assim que jogou pedra na cruz, não tem umas conversas assim? Acho que eu joguei pedra na cruz. Não, mas não foi isso não. Não foi isso não, foi outras coisas. Graças a Deus a gente não se lembra, não é? Já pensaram se a gente se lembrasse? Tudo que a gente já fez? Já pensaram? Como ia ser difícil pra gente? Como ia ser difícil? Olhar para trás e falar, meu filho é ingrato, mas olha para trás. Nem quero lembrar como é que nós fizemos com as pessoas que nos amaram tanto, né? Olha. Meu marido não serve, não presta, mas em outras encarnações, eu gostava de dançar, de pular no salão. A senhora gosta até hoje, né? Mas não é isso mesmo. A gente olha e vê, é assim mesmo. Então, resignação, nada acontece que não seja necessário. A gente nunca vai errar se amar. Nunca. A gente vai errar se odiar. Se tiver rancor, ódio, desejo de vingança, isso é erro. Mas de amar, olha como é que as ovelhas serão reconhecidas, as minhas, os meus filhos, os meus irmãos, as minhas ovelhas. O verdadeiro cristão será reconhecido por muito se amar, olha só. E um amor grande uns pelos outros, é assim que nós somos reconhecidos. Não é? E é isso que ele está propondo aqui, né? Você tem amor no coração, mas como é que consegue amor? É uma tarefa que não é fácil, né? A tarefa do amor é uma talhadeira, é você fazer uma cirurgia de osso no quadril. Você vai lá no hospital e você cai na besteira de acordar. Os médicos estão falando assim, traz a talhadeira, traz a marreta, furadeira. Não é assim? Eu fiquei assombrado de saber disso. Furadeira na cirurgia, furadeira, marrete, serrote, meu. Vai dar até aflição de falar isso, né? Não é mesmo? Então, é isso que a gente vai entendendo, né? Que a gente precisa acertar-se. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Será que tem lugar para uma poesia ainda? Meu Deus do céu, saí de casa domingo, chovendo, garoando. Algumas pessoas falam que os espíritas não regulam muito bem, viu? Algumas pessoas. Mas no fundo é que a gente precisa mesmo do remédio, não é? Precisa mesmo desse remedinho, porque se a gente não tomar o remedinho, é uma semana inteirinha de problema, de confusão, de coisa, né? Por isso que a gente precisa aí estar firmes com os compromissos. E é uma coisa que eu admiro muito nessa casa, é o compromisso que essa casa tem de trabalho, porque é uma das poucas casas que nós trabalhamos nos últimos 2 anos, quase ininterruptamente, né? Eu posso dizer que nós, mas é muita pretensão falar nós, né? Porque quem vem aqui uma vez por mês, cada 2 meses, né? Dá a impressão até que é aquele encarregado que vai na firma lá 2, 3 vezes por ano, não é? Nem pode falar que trabalha lá, porque só vai 2, 3 vezes, não sabe o que acontece no dia a dia, não é? Mas de forma carinhosa. Agradeço, Senhor, o mundo em verde flor que nos fizesse, a terra, o lar de luz que se equilibra em pleno lar celeste. Agradeço a esperança que me acalenta o ser, a bênção de servir, o dom de compreender. Agradeço a amizade que meu coração se renova e se ufana, toda vez que se alegra ou se refaz no entendimento da ternura humana. Agradeço a lição do sofrimento no cadinho da prova em que me exaltas, entregando-me a dor por auxílio divino e apagando em silêncio as minhas próprias faltas. Agradeço a alvorada, o sol que me sustenta e acaricia a noite, que me acalma o pensamento, o pão de cada dia. Entretanto, Senhor, mais do que tudo, agradeço-te em prece enternecido o regaço materno que me trouxe para a glória da vida. Em tudo, em todo tempo e em toda parte. Sê bendito, Senhor, pela Santa Mãezinha que me deste, meu tesouro de amor. E o meu tesouro
eu perdi o meu tesouro, né? Perdi não, tive que devolver o meu tesouro em 1988, olha só. Então tem gente que tem o tesouro até hoje e não conseguiu valorizar ainda, né? Então eu estou 30 anos lamentando a devolução do meu tesouro, né? A devolução do meu tesouro. Muito obrigado, uma excelente assistência. Os espíritos estão aí muito bem para nos ajudar, já de muitas horas que eles estão preparando tudo o que precisam. E a gente vai sair daqui melhor do que chegou, eu tenho certeza disso. Não por minha culpa, mas por culpa do Binha.